Então, continuando, certo? Na aula anterior vimos este teorema, demonstramos esse teorema. Uma consequência importante é esta. Se está relacionado com B, então estas duas classes de equivalência são iguais. Deixem voltar aqui ao primeiro exemplo que fizemos. Notem que estas duas classes, a classe de equivalência de 1 e a classe de equivalência de 2, de fato são iguais. Por quê? Bom, porque um está relacionado com 2. Se estes dois estão relacionados, as classes de equivalência são iguais. E aqui tem outra classe de equivalência, que é disjunta. Não existe nenhuma intersecção. Também é o que falamos na aula anterior. As classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas, não tem intersecção. Também tínhamos falado que qualquer um destes elementos poderia ser um representante da classe. Porque, de fato, dizer que esta é a classe de equivalência de 1 ou dizer que é a classe de equivalência de 2 é a mesma coisa. Porque ambas classes são iguais, os elementos estão relacionados. Então, para nomear a classe, eu posso pegar qualquer elemento dessa classe. Posso pegar tanto 1 quanto 2 para nomear essa classe. Por isso, o representante não importa. Pode ser qualquer elemento dessa classe. Aqui só tem um elemento, o único representante possível é um 3. Então, essa é uma consequência desse teorema que vimos na aula passada. Mas outra aplicação muito interessante desse teorema é a que vemos agora. Vamos ver o que é a partição de um conjunto. Então, se temos uma relação de equivalência em A, certo? Por um lado temos que, isso já falamos na aula anterior, todo elemento está na sua classe de equivalência. Ou seja, todo elemento de A está em alguma classe de equivalência. Em particular, está na classe de equivalência da qual ele é representante. Então, se eu faço a união de tudo, de todas as classes de equivalência, o resultado tem que ser o conjunto A. Se todo elemento está em alguma classe, e eu faço a união de todas as classes, o resultado vai ser o conjunto A. Deixa eu voltar aqui a um exemplinho, certo? Este aqui. Estas são as classes de equivalência, vamos pegar as classes distintas. Notem que a união é o conjunto 1, 2, 3. A união das classes de equivalência contém todos os elementos do conjunto A dado. E também, pelo teorema anterior, certo, da aula anterior, as classes de equivalência distintas, quando falo classe de equivalência, estou pensando nas classes distintas, são disjuntas. Então, dizemos que as classes de equivalência de um conjunto A formam uma partição de A. Dividem o conjunto A em subconjuntos disjuntos. Vou adiantar este exemplo. Aqui estou chamando o conjunto de S, certo? Mas as classes de equivalência fazem algo assim, certo? Dividem o conjunto A dado em subconjuntos. Também, pegando o meu exemplinho, tenho o meu conjunto A que é 1, 2, 3. Então, notem que as classes de equivalência são 1, 2 e 3. Dividem o conjunto A em subconjuntos, que são disjuntos entre si. E cobrem todo o conjunto A. Então, se tem o conjunto A, melhor assim, certo? Dividem o conjunto A em subconjuntos, que são disjuntos, e cobrem todo o meu conjunto A. Então, dizemos que formam uma partição do conjunto A. O que é uma partição? Uma partição é isso. Se tem um conjunto S, uma partição é uma coleção de subconjuntos. Tais que não são vazios, nenhum deles são vazios, são disjuntos, aqui está errado, é diferente de J. São disjuntos, não existem superposição entre os conjuntos, e a união de todos os conjuntos é o conjunto S, ou seja, cobrem todo o conjunto S. Esta é uma partição. Essa partição é o mesmo sentido de quando vocês, por exemplo, têm um computador, tem um HD, e tem Windows e tem Linux. Vocês querem instalar então ambos sistemas, então aí vocês falam que
podem fazer uma partição, certo? Botam um sistema operativo em um pedaço do HD e outro sistema operativo em outro pedaço. Ou quando dentro do mesmo sistema operativo você quer dividir o HD em porções diferentes. Falamos que fazem uma partição. Bom, a mesma coisa, imaginem que isto é um HD e aqui estão dividindo esse HD em partições. Estão fazendo uma partição, dividindo em subconjuntos, neste caso. Então, esse é o sentido de partição. Então, as classes de equivalência justamente formam uma partição e podem ser usadas para isso, para criar uma partição. Então, este teoreminha, certo? Se eu tenho uma relação de equivalência em um conjunto S, ou em um conjunto A, como que é, as classes de equivalência formam uma partição. E também posso falar o contrário. Se eu tenho uma partição, então existe alguma relação de equivalência, para a qual esses subconjuntos são as suas classes de equivalência. Vamos fazer um exemplo disso? Primeiro, vamos voltar a este exemplo que é a relação congruência módulo 4. Uma relação no conjunto dos inteiros. Se você calcular uma classe de equivalência, vão ver isto, certo? De fato, estas duas já fizemos o cálculo. Aqui está a classe de equivalência de 2, a classe de equivalência de 3. Notem que estes são todos números divisíveis por 4, que produzem resto 0. Estes são todos números que produzem resto 1 quando divididos por 4. Aqui o resto 2 e o resto 3. Se você faz a classe de equivalência de 4, o resultado vai ser isto. Por quê? Porque o 4 está aqui. Lembrem quando falamos? Qualquer um destes pode ser o representante da classe. Esto es igual a la clase de equivalencia de 4, que es igual a la clase de equivalencia de 8, que es igual a la clase de equivalencia de menos 4, etc. A clase de equivalencia de 5 es esta misma, de 6 esa misma. Entonces, las clases de equivalencia para esa relación son estas 4, las únicas clases de equivalencia distintas. Noten que son disjuntos, nenhum par de conjuntos tem elementos em comum, são disjuntos. E qualquer inteiro aparece em alguma classe de equivalência. Então, esta relação cria uma partição dos inteiros. Essa partição tem 4 subconjuntos, que são estes 4. Agora podemos fazer o contrário. Eu tenho um conjunto e eu faço uma partição. Tenho um conjunto e dividi esse conjunto em 3 subconjuntos. Notem que são disjuntos, nenhum par tem um elemento comum. E se eu faço a união, então obtenho mesmo o conjunto inicial. Então, isto é uma partição. O teorema anterior me garante que existe uma relação de equivalência nesse conjunto. Qual é a relação de equivalência? É fácil de construir. Esta é a relação. Essa relação vai ter estas classes de equivalência. Então, se esta é uma classe de equivalência, significa que estes elementos estão relacionados entre si. Então, 1 está relacionado com ele mesmo, com 2 e com 3. O 2 está relacionado com 1, com 2 e com 3. E 3 está relacionado com 1, com 2 e com 3. E mais ninguém. Depois o 4 relacionado com 4 e com 5. O 5 relacionado com 4 e com 5. E depois o 6 somente relacionado com ele mesmo. Então, a partir de uma partição de um conjunto, eu posso achar uma relação de equivalência e vice-versa. A partir de uma relação de equivalência, eu posso achar uma partição do conjunto dado. Neste caso aqui, os inteiros.